Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre as mudanças normais de humor para alguém que tem um diagnóstico ali de transtorno afetivo bipolar. Então, se você quer entender mais sobre isso, vem comigo. Você já deve ter ouvido alguma frase que fala que alguém é bipolar porque muda de opinião toda hora, ou então, fulano é bipolar, cada hora tá de um jeito. Bom, eu preciso te dizer que isso não significa que a pessoa tenha um transtorno bipolar. As mudanças no humor, de forma geral, é algo natural do ser humano. Por isso é muito importante que a gente saiba diferenciar quando isso ocorre de forma natural ou quando se trata de algo patológico que precisa de um cuidado, de uma atenção profissional. Existem várias causas para a alteração de humor. As causas orgânicas, que são as fisiológicas ali do nosso corpo, e aí a gente pode se lembrar, por exemplo, da mulher na TPM, que tem ali muitas alterações hormonais que vão provocar ali oscilações de humor. As outras causas também podem ser psicológicas e emocionais e também ambientais, porque o ambiente que você vive vai influenciar bastante também no seu humor. Então, como saber se as suas oscilações de humor são normais ou se tem a ver com algo patológico? Bom, primeiro eu quero te explicar que quando eu falo aqui normais, entre aspas, é importante que você entenda que a psicologia ela vai se afastar dessa visão de normal e anormal. Quando eu uso aqui esse termo, é para te explicar no sentido natural. Então agora você vai saber que as oscilações de humor consideradas ali normais, ou seja, naturais, são aquelas que acompanham as nossas experiências e as interpretações que a gente dá para cada experiência. Então, diante de uma situação que foi legal para você, uma realização, uma conquista, é esperado que você se sinta alegre com isso, né? Que o seu humor fique agradável, porque isso corresponde à experiência que você passou. Ou então, se você passou por uma situação preocupante, ou então uma situação difícil, é compreensível que o seu humor ali transite para tristeza ou outras emoções também que são compatíveis com aquele evento. Ou quando você se sente contrariado, alguém ali te provoca e te deixa irritado, também é esperado que você responda com esse sentimento diante daquela situação. Na hora de perceber e avaliar como acontecem as suas oscilações, a gente também considera a intensidade das suas emoções e como você consegue reagir a elas. Se isso parece algo muito desordenado, você tem reações muito intensas, ou se parecem proporcionais à situação que você vivencia. No caso do transtorno de humor TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, ele é marcado por duas fases. A pessoa passa um período na fase depressiva e também passa outro período na fase mania. Eu vou explicar para vocês como que funcionam essas duas fases. Na fase depressiva, a pessoa tem todos aqueles sintomas da depressão. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo mais sobre depressão, então se você quiser entender mais sobre a depressão de forma isolada, você pode assistir esse vídeo depois. Mas continuando aqui, na fase depressiva, a pessoa sente ali todos os sintomas da depressão, que tem a ver com aquela indisposição física e mental, o sentimento de tristeza, a melancolia também, a apatia também pode aparecer e a irritabilidade. Tudo isso deixando a pessoa indisposta e muito mais prostrada, afetando ali a sua produtividade e a sua qualidade de vida. Essa fase da depressão, ela acontece mesmo sem motivo aparente, ou seja, a pessoa ela não precisa estar vivenciando um problema ou conflito para que ela se sinta daquela forma. É simplesmente uma fase desse transtorno. E a outra fase, que é chamada de mania, e aqui eu preciso te explicar que esse termo mania não se refere ao que a gente entende no senso comum, que é quando a pessoa tem mania de alguma coisa, né? Mania de fazer aquilo,
como se fosse um hábito ali repetido. Não é isso. No caso do transtorno afetivo bipolar, a fase mania ou maníaca se refere a uma euforia. É um estado de energia que faz com que essa pessoa fique muito mais agitada e acelerada. Na fase mania, a pessoa nem sente tanta necessidade de dormir, ela tem um aumento muito grande da sua produtividade. Não sei se você já conhece alguém aí que faz faxina de madrugada, né? Vai limpar o quintal ali tarde da noite com muita energia, mesmo sem tomar café, sem tomar nenhum energético, ou então consegue passar longas horas de trabalho, porque nesse período essa pessoa sente uma necessidade muito grande de extravasar essa energia, o que é totalmente oposto da fase depressiva, que deixa essa pessoa muito mais indisposta e sem energia alguma. Cada fase pode levar ali 7 dias ou até mesmo semanas, e os estudos mostram até meses em cada fase. Os estudos ainda afirmam que a fase mais predominante é a fase depressiva, ou seja, a pessoa que recebeu esse diagnóstico, ou a maioria delas, se percebem muito mais tempo na fase depressiva do que dos episódios de mania. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele deve ser feito por um profissional, pelo médico psiquiatra, e também um bom psicólogo pode ter sim a capacidade de identificar, desde que faça uma boa escuta, uma escuta ali bem detalhada sobre o caso, considerando também o histórico familiar, já que é um transtorno que tem ali um marcador genético significativo, e é importante oferecer uma escuta bem detalhada, saber fazer boas perguntas ao paciente, porque é muito comum que a pessoa que tem esse transtorno, ela procure ali o médico psiquiatra, mas ela só se queixa dos sintomas depressivos. Dificilmente uma pessoa que tem esse transtorno, quando ela está vivenciando a mania, ela não identifica aquilo como uma queixa. Ela apenas sente aquela energia, ela acha que ela está bem, pode dar ali uma certa sensação de bem-estar e faz com que ela busque a ajuda profissional só para se queixar dos sintomas depressivos. E isso faz com que muitas pessoas sejam tratadas como depressão e, na verdade, é um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Então, é bem necessário que o profissional tenha uma escuta ali aprofundada sobre o caso. Então, é necessário que o paciente também saiba falar de si mesmo para informar ali todos os detalhes que ajude o profissional a fazer um diagnóstico correto. É importante que você saiba que o transtorno afetivo bipolar não significa passar um período de uma fase boa e depois de uma fase ruim. As duas fases têm prejuízos significativos. Na fase da euforia, que é a mania, pode ocorrer da pessoa ali se envolver em situações complicadas devido à empolgação, acabar fazendo compras que não podia, estourando o limite do cartão de crédito, se expondo a diversas situações que são bem difíceis de resolver. Além disso, pode ocorrer também, na fase mania, o paciente apresentar sintomas psicóticos. O que significa isso? É ter ali uma certa alteração da sua percepção de realidade. Então, esse sentimento todo de coragem, a pessoa se sentir destemida e com muita energia, pode ser bastante preocupante na fase mania. Mas eu preciso enfatizar aqui com vocês que mesmo que as pessoas recebam ali o mesmo diagnóstico, nenhuma pessoa é igual. A história de vida dela, a sua subjetividade, a forma de lidar com as suas experiências e a sua visão de mundo vai interferir no jeito de ser dessa pessoa. Então, nenhum diagnóstico formata a pessoa igualzinha a outra. Então, a gente não deve mais comparar ali, porque as pessoas são únicas, apesar de compartilharem do mesmo diagnóstico. Não se fala em cura para o transtorno bipolar, mas com tratamento adequado é possível a pessoa ter uma vida normal. E o que eu quero dizer com uma vida normal? É qualidade de vida, ela pode ter as suas experiências, ela pode escolher se casar ou não, ter sua profissão, estudar, ter filhos. Esse diagnóstico não vai impedir que ela tenha a sua vida, mas para que ela possa viver com qualidade, ela vai precisar sim de um suporte adequado, e aí precisa do tratamento através do médico psiquiatra, que vai ali passar os medicamentos, os estabilizadores de humor para essa pessoa,
junto também com antidepressivos, para fazer ali o controle das fases. E o acompanhamento em psicoterapia com psicólogo também vai ser muito necessário para que a pessoa se conheça, ela vai aprender ali a lidar com as suas emoções, com as oscilações de humor. No transtorno bipolar, essa oscilação ela não ocorre de forma brusca. Como eu falei, é por fases, então ela passa um período em uma fase e depois em outra. E na psicoterapia, você vai ter condição de perceber quando você está saindo de uma fase e entrando em outra. Isso vai te ajudar a você se proteger muito mais e ter uma qualidade de vida. A atividade física também é considerado remédio para esses casos, principalmente no período da fase mania em que precisa ali extravasar toda aquela energia. Então é comum ver alguns pacientes que têm esse diagnóstico se identificarem com atividade física de alta intensidade, principalmente na fase de mania. Bom, agora eu preciso falar com vocês algo muito importante sobre esse transtorno. É um transtorno considerado grave, porque se a pessoa não tiver um acompanhamento ali adequado, ela fica mais exposta e mais vulnerável a cometer alguma ação contra a sua própria vida. O maior risco de suicídio está associado ao episódio misto, que é quando a pessoa está na fase depressiva com características também da fase mania. Ou seja, ela tem ali todo aquele sentimento depressivo com a coragem da fase mania. E isso acaba fazendo com que ela cometa algo e se coloque em risco. Olha, mas não se assuste. Se você recebeu esse diagnóstico, é possível ter uma vida normal, com realizações, mas você vai precisar aprender a lidar com isso. E quando você aprende a lidar, tudo fica mais leve e mais fácil. E é fundamental que você não se reduza a um diagnóstico. Você nunca vai deixar de ser a pessoa que você é para se tornar o nome de um diagnóstico. Então, compreenda que você tem uma limitação, aprenda a lidar e viva a sua vida normalmente. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia sobre esse transtorno. Eu quero te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você ter acesso aos vídeos que saem toda semana. Então a gente se encontra no próximo vídeo.